Olá, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Marina Trevisoli, eu sou engenheira civil de formação e tenho um mestrado em engenharia geotécnica, e atualmente sou representante da linha de produtos geotécnicos da Bentley na América Latina. O foco do nosso Tech Talk hoje é conversar justamente sobre os produtos oferecidos pela Bentley para suporte à área geotécnica e uma discussão sobre aplicações de modelagem geotécnica 3D com um enfoque na mineração. Então, a Bentley expandiu recentemente a sua linha de softwares geotécnicos. Nós tínhamos em nosso time o GINT, que é um software para gestão de dados de investigação, ensaios de laboratório, e agora contamos com as linhas de produtos do Plaxis, Soil Vision e Kinetics. A Bentley acredita que as demandas de infraestrutura atuais necessitam dessa parte de consideração geotécnica mais detalhada e avançada devido aos riscos geotécnicos inerentes. E com isso, contribuir para que engenheiros possam projetar infraestruturas mais seguras. Então, só que para a gente ter aqui uma visão geral, as frentes de atuação da Bentley quanto à geotecnia envolvem a importação de todos os dados que caracterizam o nosso local de estudo, o design, que seria a construção do nosso modelo conceitual, do nosso local de análise, e então realizar a análise em todas as frentes disponíveis, tanto para atenção de formação, análise de equilíbrio limite e diversas outras aplicações que estão disponibilizadas tanto em Plaxis quanto em Soil Vision. O enfoque do nosso Tech Talk hoje será basicamente dois tópicos. Primeiramente, nós vamos discutir aqui brevemente por que modelar em 3D, qual é a real necessidade de trazer a modelagem 3D para o meio geotécnico e, com isso, apresentar um pouco das soluções referente à linha de produtos Soil Vision. A Soil Vision ela fornece ao usuário a possibilidade de integração de dados, modelos de gestão através de ferramentas inovadoras, e nós vamos discutir isso também. E, por fim, apresentaremos uma demonstração aplicada em um modelo de cava de mineração, utilizando um dos módulos da Soil Vision, que se refere ao SV-Slope de análise de estabilidade de taludes. Quando nós falamos sobre modelagem numérica, análises geotécnicas, especialmente aplicado à mineração, o que de fato se refere e por que a necessidade dessa demanda, né? No nosso canto direito da tela, nós temos dois modelos projetados no software Soil Vision, que se referem a uma barragem de rejeito e a uma superfície de cava. Então, quais seriam as principais aplicações, tanto das empresas consultoras, quanto das próprias mineradoras, referente às análises geotécnicas? Primeiramente, garantir que os níveis de segurança previstos em projetos estejam em concordância, né, com a gestão e uso da estrutura. Por exemplo, quanto ao alteamento de uma barragem, refazer essas análises para verificação de fato estar em concordância com as normas e com o que foi estipulado anteriormente no dimensionamento. A calibração do modelo, por exemplo, com os dados de monitoramento referente a tensiômetros, piezômetros, é possível alimentar o seu modelo e, com isso, calibrar os parâmetros que caracterizam o seu material. Outra aplicação com uma demanda recorrente são as análises probabilísticas. Anteriormente, análises de estabilidade vinham sendo enfocadas mais em fatores de segurança determinísticos, porém, hoje em dia, as análises probabilísticas elas possibilitam quantificar com maior grau de confiabilidade os riscos inerentes aos processos geotécnicos, devido à quantidade de incertezas inerentes aos estudos de geotecnia. Alteração de geometria da barragem e alteamento da barragem. Se a empresa, por exemplo, necessita aumentar a capacidade do reservatório ou alterar a geometria de forma que venha a modificar de alguma forma a estabilidade dessa estrutura, e claramente a modelagem geotécnica vai te possibilitar fazer esse tipo de análise. Retroanalisar um rompimento de uma barragem, você pode, com os parâmetros que você tinha anteriormente de caracterização do seu material, retroanalisar e ver em que estado que estava a sua estrutura e acompanhar claramente o comportamento dela ao longo dos anos, seja desde a concepção até
a desativação dessa estrutura. Então, como a gente pode ver, a modelagem numérica ela não está somente inicialmente no projeto, mas sim em todas as etapas de vida útil do seu ativo. A gente apresenta aqui uma seção demonstrando a abordagem tradicional em 2D. Nessa seção, é assumido que a superfície freática ela não varia em 3D, e também a gente não tem variações tanto de topografia quanto de estratigrafia da fundação e da barragem desse exemplo. Além disso, a análise em 2D ela se limita a uma seção transversal, muitas vezes no caso de barramentos em relação ao eixo central, e também considera um estado plano de tensões. Essa análise em 2D ela está fornecendo para a gente um fator de segurança de 1.11. Para que nós tenhamos esse mesmo fator de segurança em 3D, o nosso modelo teria que representar uma cunha de ruptura nesse formato, o que não é realístico. As cunhas de ruptura elas tendem a ter um formato mais elipsoidal e essa extensão da seção em profundidade, contando com o estado plano de tensões, ele também não é uma representação da realidade. Então, quais são os diferenciais da abordagem 3D? Você conseguir, de fato, computar esse volume de massa deslizante, a influência dessa cunha de ruptura, a extensão dela, né? Também a consideração da variação estratigráfica e topográfica na terceira dimensão. Claramente, a gente tem variações quanto à geometria de rochas, quanto à própria geologia. Entre você atravessar uma rua, você já pode ter solos totalmente diferentes. E também a tensão confinante na terceira dimensão. Acredito que um dos fatores primordiais também que a modelagem 3D trouxe foi a possibilidade de computar a sensibilidade do seu modelo quanto a uma análise 2D e 3D. Então, nesse gráfico, à nossa esquerda, nós podemos ver no eixo Y a diferença em porcentagem de fator de segurança 3D e 2D e no eixo X o ângulo de inclinação da nossa vertente. Com isso, nós observamos que geometrias mais côncavas apresentam uma maior variação de fator de segurança de 2D para 3D em relação às convexas, chegando a resultados de até 60% de diferença. Além do mais, quando a gente tem um componente da sucção no nosso modelo, isso ocasiona um acréscimo ainda maior nessa diferença. Então, esse gráfico, ele até fomenta a discussão da modelagem em 3D, também esse questionamento da necessidade de trazer análises mais realísticas. Então, a questão de integração e inovação, os produtos da linha de gel da Soil Vision, eles trazem esse enfoque geotécnico tradicionais em seções 2D, como já vem sendo aplicado há anos, mas também ele propõe ferramentas avançadas na construção de modelos conceituais em 3D. E com isso, alimentando esse modelo, você pode analisar em diversas aplicações da área geotécnica e de meio ambiente, acoplar modelos, transitar entre o modelo 2D e 3D e com isso trazer mais segurança ao usuário quanto a essa caminhada para análises integrais em 3D. Então, o fluxo de trabalho geotécnico integrado proposto pela Soil Vision é a construção de um modelo conceitual em 3D por meio da inserção de diversos dados, sejam eles postos de sondagem, superfícies topográficas, subsuperfície, informações de engenharia estrutural, dados de monitoramento, dados característicos do solo, e tendo esse modelo conceitual construído de forma realística, você definir o que você quer analisar, seja fluxo, seja tensão de formação, seja estabilidade, seja em 2D ou em 3D, ficando a critério do usuário. E, por exemplo, para o caso de um barramento ou de uma cava, você tendo esse modelo conceitual bem construído, ele agiliza o seu processo de análise, por exemplo, tanto a questão de modificações de geometria ou em questão também de alterações frequentes de escavação da superfície. Algumas ferramentas diferenciais disponíveis no software são, por exemplo, as análises em multiplanos e análises orientadas, que elas te possibilitam em um modelo 3D de realizar diversas análises ao mesmo tempo e com isso obter um mapeamento do fator de segurança, tanto com seções consideradas para cunhas em 3D quanto em 2D.
Isso traz um maior rigor no cálculo do fator de segurança, além de, por exemplo, para modelos com grandes áreas, modelos regionais, de possibilitar também localizar as regiões mais críticas para então realizar uma análise detalhada. Então, a gente tem aqui até uma listagem dos métodos disponíveis, seja um método de equilíbrio limite clássico, as análises orientadas, que são avançadas, que são rotações ao entorno do eixo, o uso da ferramenta do MPA, que a gente chama de Material Volume Meshes, que vai estar no nosso exemplo de demonstração para representação de geologias com geometria muito complexas, Google Search, que é um método de busca abrangente, ou também, caso o usuário tenha interesse de considerar as tensões na base de uma análise de tensão-deformação por meio da acoplagem com o método das cunhas. Isso também é possível com o método de Cool-High disponível no software. Então, agora a gente vai fazer uma breve demonstração sobre algumas das vantagens de se utilizar o software SV-Slope em cava de mineração. Então, abrindo o software da Soil Vision, nós vamos ter essa tela inicial com todos os módulos disponíveis ao usuário. Hoje a gente vai enfocar então no software SV-Slope para análise de estabilidade por método de equilíbrio limite 2D e 3D. Então, o 2D ele já vem acoplado ao 3D. E vamos abrir um modelo de cava para demonstrar aí algumas das vantagens de usar o software. Então, quando a gente abre o software SV-Slope, ele tem essa carinha aqui. Esse é o SV-Slope 3D, porém nós vamos mostrar posteriormente o SV-Slope 2D e ele contém o mesmo fluxo de trabalho. O menu aqui em cima indica quais são os passos que devem ser seguidos para a construção desse modelo. E nesse caso aqui, como é um modelo de demonstração, a gente tem uma superfície de cava com geometrias, na sua grande maioria, côncavas, e só um material aplicado, que é um referente a um material linear anisotrópico. O intuito dessa demonstração é mostrar os diferenciais do software quanto à inserção de geologias complexas e zonas propícias de cisalhamento. Então, no caso da nossa geometria, a gente tem duas ferramentas aqui disponíveis. Uma delas é a Material Volume Meshes. Como a gente está trabalhando com modelos de superfície, ou seja, modelos provenientes de malhas e grids, muitas vezes é complexo a construção desses modelos com geometrias muito disformes, né, em relação à própria geologia do sítio de análise. Então, quando a gente tem essa limitação, é possível usar malhas com formatos mais variados possíveis para a representação de algum material específico. Sendo assim, eu vou mostrar aqui para vocês quais foram essas malhas inseridas no modelo. A gente pode observar, especialmente essa em laranja, que ela tem uma geometria bastante desuniforme, que seria praticamente impossível representar em um modelo linear de superfícies. E é isso que a ferramenta Material Volume Meshes permite, essa inserção de geometrias totalmente complexas num modelo, para que assim a gente consiga computar isso na análise de estabilidade. Então, para cada uma dessas malhas, nós inserimos já o material referente a representação delas, nesse caso Rock Brown, com os seus específicos parâmetros do solo. E, além de inserir essa Material Volume Meshes, a gente também tem a possibilidade de representar zonas propícias de cisalhamento de rochas, então que é o que a gente chama de bearing guides. Claramente, nós poderíamos também inserir planos de superfície com alguma angulação específica, mas nem sempre essas angulações elas são lineares, né? Então, nesse caso, também por meio de trabalho com malhas, você pode inserir esses planos de fraqueza que vão influenciar na geometria da sua cunha de ruptura. Algo que eu gostaria de comentar também é que essas duas ferramentas elas vão respeitar os limites da sua superfície de topo e também respeitar as condições de contorno do seu modelo. Tá ok? Então, inserido essas duas informações no nosso modelo, essas superfícies frágeis, elas também têm um material designado a elas,
que se refere aqui a um material de Mohr Coulomb. É interessante também utilizar essas superfícies com modelos lineares anisotrópicos, mas fica a critério do usuário. E nesse caso, como vocês podem observar aqui, tem diversas seções do nosso modelo, com diversas direções. Essas seções aqui, elas vão analisar cada uma delas um fator de segurança em 3D específico, utilizando a ferramenta de análise em multiplanos. Então, a gente tem aqui diversas seções que foram traçadas para um método de busca específico, nesse caso o Slope Search. Também foi definido um número específico de superfícies e ele vai buscar qual é a superfície mais crítica. Após analisar o nosso modelo, foi possível obter, então, nesse caso, um mapeamento do fator de segurança. Eu vou até desabilitar aqui a visualização do Material Volume Meshes e do Bearing Guides, para que a gente consiga ver essa variação do fator de segurança na nossa cava. Então, no caso aqui, a cunha mais crítica é de 1,84, né? Aqui eu pedi para ele mapear as forças normais agindo nessa cunha. E é possível também, digamos, explodir essa cunha para que a gente veja a geometria, que nesse caso foi não circular, frente à influência dos materiais que nós inserimos anteriormente. Né? Dentro do software também é possível realizar relatórios, exportar todas as informações necessárias, sejam em um arquivo TXT, Excel, para compor aí a sua análise como um todo. Então, nesse caso, a gente obteve fatores de segurança em 3D. Como a gente pode observar, o 3D ele te dá mesmo essa influência da cunha e o volume movimentado. Mas essa análise no modelo 3D ela poderia ser feita em 2D também. Ou seja, ele só iria analisar de fato a seção referente a cada uma dessas traçadas. Nesse caso, esse mesmo modelo analisado em 2D, ele nos daria um fator de segurança para a região mais crítica de 1,08. Então, de 1,8, que seria uma cunha estável, no nosso modelo em 2D, a gente tem uma diferença de 80% dos nossos resultados. Se nós clicarmos, então, no nosso fator de segurança mais crítico e clicar em Open Model, o software vai abrir para a gente esse mesmo modelo em 2D. Ou seja, a gente está aqui no SV Slope 2D, como a gente pode observar com a mesma carinha, e ele já traz para a sua análise de 2D essas geometrias que a gente tinha considerado anteriormente, tanto de superfície quanto dessa geologia aqui do nosso subsolo. Então, é uma cunha bastante rasa, né, de 1,08, e cabe ao engenheiro essa análise mais aprofundada do julgamento quanto aos resultados do seu modelo. Então, esse era o intuito do nosso Tech Talk hoje, apenas uma apresentação prévia de modelagens e capacidades oferecidas por uma das nossas linhas de produto. E agradeço muito a presença de todos. Caso vocês tenham interesse em saber mais, conhecer em mais detalhes essas aplicações, podem me contactar e a gente bate um papo aí a respeito da linha de gel da Bentley. Muito obrigada e até a próxima.